Bom, boa tarde, pessoal. Conforme combinado, eu vou fazer uma leitura comentada das regras que nós temos para o nosso exame, para os termos, certo? Essa é um trabalho que foi gerado para as 3 turmas, ABC, da 1106, e aqui nós temos as datas de entrega. A data de entrega da turma... inclusive eu inverti, vou corrigir isso aqui, peço desculpas, da turma C, dia 12, tá? E porque ela recebeu as notas antes, porque a coordenação de curso colocou dia 10 e a partir do dia 10 podem entregar, mas eu estou deixando esses 2 dias que são importantes porque a correção demora muito, como vocês já viram, não é? Depois eu não consigo corrigir em tempo para lançar as notas no sistema, certo? Bom, vou lembrar brevemente que vocês precisam ter o cuidado com a escolha das vistas necessárias, preferencialmente usando a vista principal, a superior e a lateral esquerda. A principal é que melhor define o objeto, e a esquerda, muitas vezes, quando o objeto é simétrico, às vezes vocês colocam a vista lateral direita, mas como a norma tem essa previsão, então basta dar uma inversão ali, um mirror no espelhamento nas vistas, e jogamos a vista para a lateral esquerda para ela ser representada no lado direito, conforme preconiza a norma. Lembro também, a essas alturas vocês não erram mais isso, mas alguns sim ainda, não à toa que estão aqui no exame, né? Muitos foi por falta de tempo, mas também por erros elementares. E um deles é o vínculo da isométrica com as vistas ortográficas, ou seja, se eu usei a lateral esquerda nas vistas ortográficas, que ela apareça na isométrica. Se eu usei a lateral direita, que ela apareça na vista isométrica. Então, tomem esse cuidado para a compatibilização das vistas com a isométrica, tá? O trabalho encolhe, ele fica muito mais simples, porque eu concentrei nos assuntos, digamos, básicos, não é? Sem os quais não faz sentido a gente ir adiante, digamos, numa disciplina de desenho técnico, certo? Então, nós vamos entregar 2 arquivos, um DWG e um PDF. Eu não vou atrás de vocês para pedir o DWG, tá, pessoal? Mas eu preciso do DWG, porque é lá que eu vejo se houve um erro, eventualmente, de geração de PDF, ou se vocês estavam realmente usando as espessuras erradas no arquivo, porque se vocês entregam só o PDF, eu só vejo a espessura errada e, de repente, como é exame, vale a pena um pouco de sensibilidade se houve algum erro de geração de arquivo aqui. Mas o ideal é que vocês não deixem isso acontecer. Mas, de qualquer forma, informações de medida eu preciso tomar no DWG, não consigo tomar no PDF. Então, quanto ao PDF, é um arquivo único. Não mandem, por favor, pastas, como alguns alunos mandam e me confundem, pastas com imagens. Não importa isso, né? Então, importa que vocês gerem as folhas, folha por folha. Também recomendo que não usem uma geração total do CAD, porque ele também, conforme eu falei já hoje, quando eu comecei os atendimentos, ele dá uma bugada às vezes. Então, gerem um arquivo, as pranchas uma por uma no CAD, no layout, né, tendo o cuidado, às vezes, gerando penas específicas para aquela folha, mudando ali as layers, não é, para que consigam trabalhar folha por folha as espessuras certas, numeradas em sequência. Também recebi trabalhos fora de sequência, né, folha... isso não pode mais acontecer, isso não deve acontecer, certo? Então, numeradas em sequência, com esse conteúdo estimado, que varia de aluno para aluno, né? De trabalho para trabalho, porque podem, às vezes, ser só 2 partes e está tudo bem também. Mas o que importa é que exista uma variação, que não seja uma prancha única, para que nós consigamos ter uma distinção de escalas, por exemplo, ou e quando nós mudamos escalas, vocês sabem que a gente muda espessuras também para a gente ver isso, isso funcionando, digamos.
tá? Então, a prancha 1 é o... Quando eu falo P3, é tudo lá que nós tínhamos, não é? É todo o nosso objeto, na sua geometria, dimensões, espessuras, com a cotagem geral, não é? Tudo que nós precisamos ter relacionado à montagem do objeto. Seria a prancha 1, a primeira prancha de apresentação, não é? Então, a prancha 2 são as vistas ortográficas cotadas, incluindo a isométrica da base ou parte 1 do projeto. Então, isso aqui é o geral do trabalho. E aí, nas outras pranchas, tantas quantas necessárias, as partes dele. E aí, a minha recomendação é sempre vistas ortográficas cotadas e isométrica do lado. Ou, se dependendo da natureza do objeto, se querem colocar em pranchas diferentes, mas para a conferência fica muito melhor, para o leitor de vocês fica muito mais claro se isso está na mesma folha, tá? A prancha 5, a isométrica explodida, e é só isso. Não estou pedindo cortes, não estou pedindo detalhes, porém, quem quiser ajuda para resolver essas coisas pode contar comigo, estou à disposição, tá? Bem, os requisitos para iniciar a avaliação. Isso aqui, como é um exame e ele está muito encolhido, a maior parte desses desenhos, a maior parte dos alunos já tem, só precisa corrigir aqui espessuras, eventualmente cotagem, não é? E tipos de linhas. Na verdade, a boa parte de vocês, as preocupações giram em torno disso. Alguns, excepcionalmente, só fizeram um objeto inteiro, então precisam desmembrá-lo. Então, pronto, mas as nossas dúvidas ficam em torno disso. Os requisitos, então, são o envio dos arquivos CAD e PDF completos. Então, se eu não tiver ou PDF ou DWG, eu não vou me permitir não corrigir. E aí vocês perguntam, mas Karen, se tu tens o PDF, por que tens o DWG, por que tu não geras o PDF? Ora, porque eu quero saber se vocês estão sabendo gerar o PDF, se vocês têm o CTB instalado e se vocês conseguem gerar os PDFs com as espessuras corretas. Essa é a ideia, certo? Então, preciso dos dois arquivos. E só 2 arquivos, não vários PDFs, não vários CADs, não é? Então, essas coisas tem que estar, são só 2 arquivos. O traçado dos diferentes tipos e espessuras de linhas adequado ao projeto, né? O certo seria todo mundo que não estava com isso aqui gabaritado, não passar. Concordam comigo? Né? Claro que tinha gente que tinha nota muito alta e tinha muitos trabalhos adicionais e eu não consegui, digamos, reter, mas essa era a tua intenção? Sim, essa era a minha intenção. Ficassem retidos todos que não têm isso resolvido, né? Só que no exame eu tenho como fazer isso, porque eu coloco como requisito para iniciar a avaliação. Eu não digo que tenha que estar perfeito, mas tem que haver hierarquia. Não pode acontecer como aconteceu no trabalho até aqui, que estava tudo com a mesma espessura, certo? Isso não pode acontecer, ou todas as espessuras erradas, né? Pequenas dissonâncias são possíveis, mas não ao ponto de nós não enxergarmos as linhas tracejadas, por exemplo, ou de ter um ruído tão grande que a gente não reconheça a geometria do objeto, ou cause dubiedade também, né? E daí reforço com pequenos deslizes pontuais em função da geometria do objeto, tudo bem, né? Então, existe essa flexibilidade sim. A indicação da escala usada em consonância com as escalas usuais, então, não é aquela escala que é aleatória, 1 para 624, não é? As escalas usuais, nós temos um material de aula e tem um escalímetro do lado de vocês, então, nos múltiplos, né, da escala 1 para 1, para 100, para 2, 1 para 20, 1 para 2,5, para 25, assim sucessivamente. E o posicionamento das vistas conforme a normativa, que é, inclusive, por onde eu comecei essa conversa com vocês. Bom, quanto ao estudo preliminar, né, nomei o seu trabalho, daí eu deixei algumas observações que seriam, a maior parte de vocês já tem, infelizmente, isso bem resolvido até. Revisem a posição das vistas, né? Salvo quem zerou por conta disso, né? Às vezes tem outras coisas resolvidas, mas deixou o distanciamento entre vistas e aí pronto, né? Agora está a oportunidade de resolver. Revisar a posição das vistas, incluir os novos distanciamentos. Por quê? Se eu tenho um objeto completo e ele tem X tamanho, 20 a 30% é um valor. Se eu desmembro esse objeto e o tamanho
desses elementos ficou menor, 20 a 30% muda, né? Então, por isso que eu falo em valores arredondados vinculados às dimensões máximas de cada parte, certo? Ou do todo de cada parte, não é? Bom, essa é uma questão importante. Segunda questão, e de novo, muitos de vocês já têm isso resolvido, não é problema, né? Revisem as espessuras e tamanhos dos diferentes tipos de linha para os novos desenhos. Então, por quê? Dependendo da geometria do objeto, uma coisa que funciona lá no geral não funciona aqui. Então, nós estamos aqui com uma sensibilidade com linhas. Vocês vejam que o tempo todo nós estamos falando disso. Não é? Sensibilidade e inteligência para o uso das linhas. Observação 3. Todas as pranchas devem ter a indicação de escala dos desenhos junto aos mesmos na legenda. E é o nome do desenho, né? Vistas ortográficas, escala tal, e perspectiva isométrica. Alguns alunos têm o costume de inventaram esse nome. E é um viral no desenho técnico, vistas isométricas, não é, ou vista isométrica, não é, é perspectiva isométrica, tá? Bom, sempre indicada e na legenda também. Quando eu tenho mais de 2 escalas no desenho, eu uso a palavra indicada. Quando eu tenho uma só escala, eu posso usar aquela mesma escala, repetir na legenda. Mas é importante ter sempre duplicado na folha, na legenda e junto ao desenho. Atentem para a necessidade de escalas visuais, já foi, revisar as escalas. No geral, o pranchão estará em uma escala e as partes em uma escala reduzida, que possibilitar maiores detalhes ou mais claramente o objeto. A escala da isométrica explodida deve ser ajustada para garantir a clareza dos elementos, podendo ser diferente das demais utilizadas. Tá? Também vou dar uma dica para vocês, procurem deixar a escala das vistas sempre consoante com a escala da isométrica. Funciona bem no desenho. Às vezes vocês querem ocupar toda a folha e fica aquela baita isométrica e umas vistinhas minúsculas, né? Cuidem com a distribuição do desenho, com a coerência, inclusive para vocês detectarem erros. Se as duas coisas estiverem na mesma escala, é melhor para a gente ver se alguma coisa não está funcionando bem, tá? Bem, uma observação final. Na maior parte dos casos, será possível dividir o projeto em 3 partes, sendo 2 ou mais também aceitável, certo? Conforme as especificidades de cada trabalho. No CAD, desenhar no model, cotar no layout de impressão. O CAD não está configurado no model para cotagem, certo? É só no layout de impressão. Acomodar o projeto em folha 3, com atenção para a organização do desenho da folha. Pessoal, eu vou dizer uma última coisinha aqui. Todos vocês que estão em exame têm plenas condições de passarem, não desistam de passar, não desistam dos trabalhos agora, por mais cansados que vocês estejam. Eu sei que é uma péssima ideia a ideia de fazer o exame, porém é uma ótima oportunidade, porque não se perde o ano. E também muitos de vocês, se passassem com uma média ali 7, vocês não teriam esse momento para refletir as pontas importantes e fundamentais do conteúdo que estavam abertas, que ficaram em aberto. Então, eu tomo como uma grande oportunidade para vocês, para mim também, para que a gente consiga ter o tempo adequado para que nós possamos fechar os trabalhos da melhor forma, porque o final do ano é sempre loucão. Então, muitas vezes a gente passa, não entende bem porquê e segue a vida, como se diz, né? Então, o exame é essa oportunidade que nós temos de terminar as coisas com um ponto bem colocado, certo? E por isso também o trabalho diminui bastante, para que os conteúdos essenciais fiquem bem resolvidos nas mentes de vocês e nos seus trabalhos também. Eu vou estar à disposição, o monitor Joshua também vai estar à disposição, e entrem em contato para que a gente faça os agendamentos. E, inclusive, agora, enquanto eu estou falando com você, já tem alunos ali na sala e nós já iniciamos os atendimentos. Como o trabalho diminui muito em relação ao que foi no portfólio 13 e 4, né? A tendência é que seja um grande sucesso e fique tudo bem resolvido, e por mais cansados que vocês estejam, tenham um pouquinho mais de força que vai dar tudo certo, tá? Então tá, bom trabalho e até mais.